Fala galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do Brothers of Freedom. Hoje eu, Vinícius Hauck e meu companheiro aqui, Lucas Cadamuro. Então, a gente vai entrevistar um cara que é essencial. A gente sempre fala para vocês que a gente tem que cuidar do corpo, não só do corpo, da mente, e o cara é fora da curva quando se trata de saúde. E vamos falar com quem, Lu? Dr. Patrick é um grande amigo nosso, cuida da nossa saúde já faz um tempinho. A gente fala bastante disso nos cursos, nos treinos. Tanto venho agradecer você pelo trabalho que você vem fazendo com a gente, é excepcional, melhorou muito a minha saúde. E fora não foi só a minha saúde física, mental também, que eu percebi que eu mudei muito na parte dos treinos. E faz total diferença. Obrigado mesmo, de coração. Sim. Para quem acompanha tanto a página da Brothers of Freedom, também da Freedom, a gente sempre posta que a gente está lá na academia na Salve, e quando a gente posta lá, a gente coloca lá, vocês veem o logo da Salve, o da Freedom e também do Patrick. Bom, passar a vez para você aí, se apresente, Patrick. Obrigado, pessoal. Bem, eu sou médico, né? Sou formado no Espírito Santo. Vim para São Paulo para fazer residência em clínica médica, depois eu fui me especializando. Hoje eu sou especializado em nutrologia, medicina do esporte, terapia hormonal, palestrante, sou speaker da Novo Nordisk, que é uma empresa aí que muitos conhecem como a própria empresa do medicamento hoje, que ajuda muita gente a melhorar a qualidade de vida, que é o Ozempic. E estamos aí sempre para ajudar, né? A gente fala que a saúde ela desenvolve quando a gente cuida do corpo, da mente e da alma, né? Então temos que cuidar de tudo. Isso. Pô, legal. É legal. Bacana. E quando que você pensou, você falou assim, pô, não, quero ir para esse foco na medicina, assim, para a parte de reposição hormonal, Lucas, antes de eu ir para nutrologia e medicina esportiva, eu trabalhava em UTI. Caramba, não sabia. E eu fui intensivista, né? Fui intensivista de alguns hospitais aqui em São Paulo. E a gente começou a ver o outro lado da moeda, né? Aquele paciente que chegava infartado, com AVC. E não só isso, como a mudança que eu tive para pior nos anos que eu trabalhei em hospital. Então, eu até comecei essa mudança pensando na minha mudança, porque começou a dar um estágio. Falou, se eu não mudar, o lugar onde era para ser promotor de saúde, na verdade é promotor de doença. É importantíssimo, porque a gente está lá para salvar, né? Porque, falou, mas e se a gente pudesse estar antes? Na prevenção, né? Na correção dos danos, para que você não chegasse lá no ponto final, que era o infarto, o AVC, e eram as doenças que a gente mais via, né? Fora os casos que a gente via de tentativas de suicídio por uma falta de equilíbrio mental, né? Uma falta de equilíbrio emocional. Então, isso fez eu buscar inicialmente a especialização em medicina esportiva, depois que eu finalizei minha residência em clínica médica, e daí abriu o leque para que eu fizesse a especialização em nutrologia, porque uma coisa acaba puxando outra. Se a gente está treinando melhor, a gente quer alimentar melhor. Claro. E depois, com o passar dos anos dentro do consultório, foi vindo o público que a gente viu que os hormônios pareciam estar muito ruins, muito antes do esperado. E daí eu fui me especializando em diversos cursos que focaram nessa área de como diagnosticar, como corrigir, né, como prevenir. E foi assim que a gente chegou aqui. Então, porque hoje a gente está vendo vários e vários casos aí de pessoas que tá numa idade boa que tá tendo mal súbito, assim, tipo, e você vai ver os caras, tipo, não pensa em cuidar da saúde, sabe? A gente sempre fala, tem alunos nossos que tiveram problemas com isso, inclusive um dos nossos patrocinadores, né, o Gui da TecLube, a gente gosta muito dele, a gente sempre pega no pé dele e fala, Gui, cara, você virou pai agora, se cuida, cara, cuida da sua saúde. Aí foi pro hospital, ficou mal, deu um baita susto na família, e a gente falou pra ele, cara, você tem que olhar de outro jeito, cara, agora você não vive por você, você vive por eles. Então, assim, cuida da sua saúde.
E aí ele fala, não sei o que. Fala, não, cara, cuida da sua saúde, você vai ver, vai ser tudo melhor. Tanto no profissional, tanto no pessoal, na família, você vai se doar mais e tal. Aí ele falou, Aí tem um outro amigo também nosso, João, né? Que a gente sempre que tá tem- falando sempre pra eles, puxa, ó, não. cuida da saúde. E é que nem Nem você é falou. tanto pela aparência, né? Tipo, a aparência, beleza, tal. A gente também quer ficar melhor, assim, na aparência. Mas, cara, quando você começa a cuidar da saúde, automaticamente você começa a se tornar uma pessoa mais atraente, mais legal de conversar, porque, Até a cara, clareza de raciocínio melhora, sim, né? verdade. Eu acho que a saúde e a estética, elas têm que andar juntas. Mas a Uhum. saúde sempre à frente da estética, né? Uma coisa, a saúde puxando a estética. Porque senão a gente vai focar somente na estética, e a gente sabe de alguns casos onde foi focado somente na estética e perdeu a saúde, né? Então, a saúde, ela caminha na frente da estética. E no caso deles dois, foi exatamente os pacientes que eu via na UTI. Né? Espera chegar no ponto quase final, ou seja, tomar um susto para falar, olha, agora eu preciso me cuidar. Onde, na verdade, não é assim. Muitas vezes eu trago essa reflexão no consultório com os pacientes. Eu falo assim, pacientes mais ou menos da minha faixa etária, 44, 45, 50 anos. Eu falo, vamos voltar lá na década de 90? Como é que era? Quantas pessoas realmente com sobrepeso e obesidade vocês conheciam naquela época? É raro. Uhum. Era raro. Mas o que mudou de 90 para 2024? Mudou a sociedade. A sociedade hoje ela é obesogênica. Ela empurra a gente por estresse, ela empurra a gente para o excesso de comida, ela empurra a gente para o excesso de tudo, de bebida, né? Sim. E aí a gente tem que fugir desse extremo. Sim. Onde é um extremo que bebida e comida tá virando o nosso veneno. É. Ainda mais onde a gente mora, em São Paulo, né? Você vai pra se divertir, você vai onde? A gente que não bebe, não... vai num restaurante. E o pessoal às vezes se assusta e fala, mas aí eu vou tirar tudo da vida. Não é assim. Na verdade, o outro extremo, que é o radical, poxa, eu não posso confraternizar com a minha família, eu não posso comer uma pizza com a minha família, eu não posso tomar um vinho com a minha esposa. Esse outro extremo também é ruim, né? Então, acho que a gente tem que buscar um meio termo desse processo, onde, na média, a gente acerta mais em índices de saúde do que a gente é. Sim. E, na maioria das vezes, a gente é o que a gente faz na média. Só que, na média, a população hoje, ela erra muito mais. Voltando de novo lá na década de 90, todo mundo comia bem de segunda a sexta e tinha uma confraternização na casa da avó, no final de semana, onde também era uma comida bem saudável. Mas era onde a gente exagerava. E hoje, como é que é? Você começa a exagerar no café da manhã da segunda-feira. Fato, é verdade. Né? É verdade. Então, assim, se essa reflexão não for tomada, a gente só vai piorar. E aí, cada vez mais, a sociedade vai precisar de remédios para remediar o problema da sociedade. Onde, às vezes, esse problema já poderia ter sido corrigido na base alimentar, na base sono. Né? Como é que as pessoas estão dormindo? Será que o celular tocando toda hora está deixando o pessoal dormir bem? Então. Muitas vezes no consultório a pessoa se assusta que o problema dela é o sono. Aí você fala assim, nossa, mas como assim um sono? Não está dormindo, começa a ter toda a compulsão alimentar do mundo, assalta a geladeira à noite, come mais durante o dia e bastava dormir. Era simples. Sem contar também que hoje em dia, né, o cara quer comer... Antigamente, para você comer, vamos dizer assim, uma besteira, um fast food, você tinha que ir até lá. Hoje em dia, não. Isso é tudo pelo celular. Hoje em dia, você pede no celular, chega rápido e... Interessante que tem um estudo sobre isso, eles fizeram com chocolate. Um grupo, eles deixavam o chocolate dentro de casa e falavam para não comer. Um outro grupo, eles não tinham chocolate em casa, eles tinham que sair para comprar chocolate caso eles quisessem comer. Adivinha qual era o grupo que comia menos chocolate? O que saía. O que saía. Porque aí... Então, hoje, com essa facilidade, iFood e todo o restante que entrega na nossa casa, o Rappi, enfim, eu não preciso sair da minha casa, né? Eu peço, chega. Eu peço, chega. Então, o ato da família chegar em casa e comer uma comida de verdade está ficando cada vez mais difícil. Então. Né?
Pois é. Outro dia eu entrei no iFood, assim, né? E aí eu fui ver, aí tem lá as promoções da semana. O prato de comida tava muito mais caro do que o fast food. O fast food, o que tem? Aqueles combos que, 4 lanches baratinho. Aí o que o cara vai fazer? Vai nos 4 lanches. Ô, Roque, eu tenho uma passagem interessante de quando eu ainda trabalhava no hospital. Uma colega da enfermagem me procurou e falou assim, doutor, você está fazendo esse negócio aí de nutrologia, né? Uhum. Aí eu falei, Ela falou, eu queria que você me ajudasse com o meu filho. Eu falei, mas o que aconteceu com ele? Ele tem uma dificuldade alimentar, etc e tal. Ele falou, não, a gente vai final de semana pro shopping, todo mundo come McDonald's, ele quer comer comida de verdade. Que bom. Olha onde nós chegamos. Tipo, ele virou... É o que tá virando a sociedade hoje em dia, né? É a sociedade, cara. A cabeça da mãe tá desvirtuada e quem tá fazendo certo agora tá errado. Tá errado, exato. Então, assim, olha como o marketing da indústria alimentícia virou a nossa cabeça, né? Uhum. Então, o certo, então, era o garoto comer o McDonald's que a família inteira. Estava errado se fosse só final de semana? Também não, talvez não, né? Não vamos, de novo, buscar os exageros. Mas a cabeça da mãe está invertida. Não entendia, né? Aí eu falei, bem, eu vou ter que ajudar ele ou você? Ela ficou dando risada. Peraí, vem cá, senta aqui comigo. Senta aqui, vamos conversar. Chama seu filho para me ajudar nessa conversa. Não é? E olha que, tipo, o Brasil, a comida é menos industrializada do que os Estados Unidos, né? É que os Estados Unidos, quando você vai para lá, é difícil você achar um restaurante que tenha uma comida de qualidade, porque tudo lá é industrializado, né? Tudo. Isso é tão interessante que na semana passada eu atendi uma família e a mãe e o filho, eles moram em Fort Lauderdale. Vieram passar as férias aqui no Brasil, já moraram no Panamá e depois foram morar nos Estados Unidos. Tanto a mãe quanto o filho têm dificuldade com o peso. E a gente hoje tem que olhar o portador de obesidade como uma doença, né? A gente sim, sem dúvida. não olha isso mais como, é porque ele quis. Não, a gente sabe que existe vários marcadores e coisas genéticas que passam de mãe para filho, fora alguns hábitos alimentares que atrapalham e sabotam muito. Sim. Tanto é que na casa, o pai é magro e ele come a mesma comida do filho, da esposa, etc. O menino, enquanto eles moravam na América Central, ele tinha um sobrepeso, mas ele não chegava na obesidade. E aí, acho que há 2 anos, eles mudaram para os Estados Unidos. Já existia uma genética que era controlada porque uma alimentação era melhor, e foi para os Estados Unidos, o que aconteceu? Obesidade. Então, ela veio para o Brasil porque tem alguns médicos em comum que indicaram o nosso serviço, o nosso trabalho aqui, e aí ela aproveitou que estava por aqui e quis fazer uma consulta. Já tinha tentado algumas consultas lá nos Estados Unidos, mas eu acho que a abordagem lá é muito agressiva, assim, meu amigo, a culpa é sua. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. A gente vive nessa sociedade americana, principalmente, que ela empurra qualquer um para a obesidade. Imagina, você vai comer lá uma salada Caesar. Na Flórida, por exemplo, você vê que os cardápios têm as calorias. Você fala, cara, como é que uma salada Caesar pode ter 1.500 calorias? Meu Deus do céu. Mas é isso que a gente vê. 1.500 calorias na salada Caesar. Por quê? Porque eles botam muito molho. Não é à toa que os Estados Unidos já é um país onde mais de 50% da população está na obesidade, né? Então, assim, nós não tanto, apesar de que São Paulo é um lugar que a gente vê muita obesidade, porque isso aqui parece um pouco com o que a gente importa dos Estados Unidos, né? Às vezes você não vê outros estados assim. Então, o Brasil como um todo ainda não chegou nesse número, né, de 50% da população obesa, mas São Paulo, provavelmente, se não já passou, está para passar. Porque a gente parece que valoriza um pouco menos a qualidade do alimento. Eu comer como se não houvesse amanhã, né?
Quando você vai num rodízio, você quer comer até explodir. Quando você vai num restaurante à la carte, aquilo ali, pô, que te serviu já tá ótimo. Exatamente. É engraçado isso, né? E não era assim, né? Não era. Por que Não. ficou? Porque existe um marketing alimentício que vai bombardeando. Na hora que você abre um aplicativo, ele já te abre as promoções. Na hora que você olha a TV, já lá tem um hambúrguer duplo para você comer. Opa, agora eu posso pagar um e levar dois? Mas isso é uma coisa que você falou é engraçado, né? Porque assim, meu tio foi morar lá em Paulistânia. Paulistânia tem 2 restaurantes e uma pizzaria. É engraçado, né? Tem 1.800 habitantes. Aí ele falou assim, pô, morar aqui tá difícil, cara. Porque, pô, você abre o iFood e não tem nada aberto. Eu falei, que bom, você tá comendo comida de qualidade. A tia faz um rango animal, né, velho? Então. E aí a gente pergunta muito isso em consultório, né? Fala assim, tá bom, você tá comendo toda hora, né? Mas você tem fome ou vontade de comer? Porque se você tem fome, você come arroz, feijão e carne. Verdade. Agora, a vontade de comer, você começa a petiscar tudo que vier na frente. E hoje é a vontade de comer, né? A gente come, às vezes, sem estar com vontade. Verdade. Né? É verdade. Então, é essas reflexões que muitas vezes a gente traz para o paciente em consultório, que ele fala assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, a gente começa a virar umas chavinhas que, infelizmente, a gente não vê essa propaganda acontecer com maior intensidade, como a gente já viu no passado. Cuide da sua saúde, melhore a qualidade de vida, pratique atividade física. Isso é básico. O corpo humano ele foi feito para mexer, para movimentar, né? Só que cada vez mais a gente está sedentário. E eu escutei, eu não sei se é verdade ou não, falou que puxou os dados da testosterona de 90, eu acho, e 80, para agora diminuiu mais que a metade. Muita Sim. gente está com a testosterona muito baixa. É verdade. Isso quer dizer o quê? Tipo assim, por exemplo... Na verdade, assim, a gente tem que parar para refletir. Por que essa testosterona vem piorando? Porque a qualidade de vida vem piorando. As pessoas estão acima do peso, as pessoas se movimentam menos, e tem alguns estudos que falam que quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente malha membros inferiores, homens e mulheres produzem mais testosterona. Caramba. A gente dorme mal e ainda tem só o estresse em excesso, que a gente não desconecta mais para atrapalhar tudo isso. E aí, então, o que você acontece? Quando era para você ver uma testosterona, vamos falar do sexo masculino, baixa, a partir dos 50, talvez lá aos 60 anos, você já começa a ver isso aos 30 anos. Nossa. Aos 30 anos. Eu tive isso. Cara, baixou muito, né? Já teve época de eu atender pai e filho na mesma consulta. Pai, 65 ou 66 anos, filho, 36. A testosterona do pai era o dobro da testosterona do filho natural, a do pai. A clareza de raciocínio do pai era muito melhor do que a do filho. Agora, o pai já era aposentado há 10 anos e viveu numa era, na grande maioria, onde se comia comida boa e se alimentava bem. Estava um pouquinho de sobrepeso, mas nada demais. Mas o filho estava na obesidade, estressado, dormindo 4 horas por dia. Nossa. Então, você imagina o impacto que faz. A tendência é realmente a gente começar a produzir menos tudo, e testosterona é um desses hormônios aí que a gente vê produzir bem menos. Assim como a gente está vendo nas mulheres, menopausa precoce. Verdade. Que é o mesmo raciocínio. É uma pior qualidade de vida, impactando nos ovários. E aí essa mulher que era para ter uma menopausa a partir dos 47, 50, 52 anos, ela entra em menopausa aos 38, 39 anos. Doc, mas você acha que depois da pandemia o pessoal começou a se cuidar um pouco mais? Acredito que sim. A pandemia, principalmente nos primeiros 2 anos, deu uma virada de chave. Eu acho que deu um susto. E eu vi muita gente que não se cuidava aparecer com a família, assim, agora eu quero me cuidar. O problema é que a empolgação passa. Ah, entendi. Então a gente sempre tem que estar falando sobre isso, né? Porque vem aquele primeiro susto, passa, fala, a pessoa esquece, é fácil, a pessoa esquece e vai. Mas, assim, eu já resido em São Paulo há 10 anos e frequento a academia aí pelo menos há 8 anos aqui.
E eu acredito que a gente está vendo uma crescente de um público que começa agora a procurar academia. Às vezes você só ia ver uma academia cheia no mês de novembro. Hoje de manhã eu cheguei para treinar agosto, estava lotada a academia, então, né? é Então, verdade. assim, eu acho que algumas chavinhas está virando e virou, sim, depois da pandemia, o pessoal se assustou um pouquinho mais. E eles também, quando às vezes perde um parente próximo, alguém, um amigo, aí assusta e também começa a querer se cuidar. E um movimento que a gente não via, que é ver os homens se cuidar. Então. Porque às vezes o homem só chegava no consultório arrastado quando a esposa falava, você precisa ir. Precisa ir, cara. Por que você está aqui? Não sei, ela que me trouxe. Ela que né? me trouxe. Era mais ou menos assim. E hoje não. Hoje você já vê o homem chegar às vezes primeiro que a esposa. Aí o homem começa a melhorar e ele arrasta a esposa, né? Engraçado, né? Exatamente, cara. É isso aí. Então, assim, eu acho que a pandemia fez uma virada de chave que foi legal. Que foi bom para a sociedade, né? Então, e outro dia eu estava ouvindo que você falou, né, sobre o corpo ele foi feito para se movimentar. Aí eu estava escutando um outro profissional também, o Guto Galamba, já ouviu falar dele? E ele falou uma coisa que é legal. Não adianta só você ir para academia. Você achar que só vai para academia, tipo, vai melhorar 100% sua vida, não vai. E aí ele fala assim, academia, alimentação e outra coisa também. Quando você tiver, você tá no escritório, pega um momento, levanta, anda, vai para um lado, vai para o outro. Que se você fizer academia de manhã e passar o restante do dia sentado na mesa do escritório, você ainda é igual uma pessoa sedentária. Exato. Aí eu falei, puxa, que louco isso, né? Que aí você pensa, não, já fiz minha academia de manhã. Porque é o que a gente fala, nós temos a nossa taxa metabólica basal. Imagina que essa taxa metabólica basal é igual um carro ali em ponto ligado, no neutro, mais ou menos consumindo 2.000 em rotação. Na hora que você vai para a academia, você dá uma acelerada nesse motor. Ele foi lá em 6.000, 5.000 de rotação e voltou. Mas o resto do dia você ficou mais ou menos nos 2.000. Então, se a sua taxa metabólica basal, mas a sua taxa metabólica de atividade do dia a dia, não tirar você desse sedentarismo, às vezes não vai ser uma academia que vai resolver, entendeu? Eu ainda acrescento mais uma aí que eu vejo que é disfuncional ao extremo. Quase todo paciente chega no consultório falando de cansaço. E quando a gente toca no ponto do sono, as pessoas estão dormindo muito mal. A higiene do sono está péssima, né? Muitas vezes virando noite pelo dia, esticando até a noite para entregar um trabalho. E a gente sabe que existe a hora de ouro do sono. Ela começa mais ou menos por volta das 9, 10 horas da noite e vai até as 3, 4 horas da manhã. Se você for dormir 4 da manhã e acordar meio-dia, não é igual quem dormiu às 10 e acordou às 4 da manhã. Essa pessoa que dormiu às 10 e acordou às 4, ela está muito mais disposta, ela está seguindo o ciclo circadiano dela. E a gente está vendo as pessoas perderem isso, né? Que também é um ponto que impacta bastante. Aí eu colocaria mais esse ponto que é importante. Então, às vezes a pessoa ela deita na cama para dormir, e às vezes não é só o trabalho. Aí tem também o celular, ele se torna ali o inimigo, porque aí a pessoa começa a rolar rede social, começa a assistir série bem na hora de dormir. E aí vai dormir, quando vai ver no relógio já é 4, 5 horas, e aí... Exatamente. E aí... Isso vai te matar. Atrapalha muito. Imagina, a gente tem um treinamento amanhã, e hoje você não resolveu dormir. Imagina como é que vai ser seu treinamento. A gente já fez. Não, é bem diferente. Cara, muda muito o desempenho. Mas não foi por causa do celular, tá, galera? Foi porque a gente fez uma loucura de sair de São Paulo. Precisava fazer uma feira em Joinville. Aí fez a feira em Joinville, voltou para São Paulo para dar aula no dia seguinte, tipo assim, só que a gente voltou, já chegou, 2, 3 horas da manhã. A gente acordar às 5 no outro dia. Pra acordar às 5 e dar aula de novo. Então a gente sabe que aí depois, no pós, a gente falou, mano... Nunca mais eu faço isso. Não dá. Loucura, baixa tensão. Baixa tensão imediata. E aí o corpo começa a pedir comida. Por quê? Porque ele vê que você está sem energia, você começa a querer comer mais, né? Então.
Por isso que a gente fala, dormir mal aumenta a compulsão alimentar. E aí aumenta a compulsão alimentar e a galera, tipo, não come o certo, né? Exato. Come o errado. Não come. Aí você vai comer o fácil, né? O que tá na frente, o que é fácil. E na maioria das vezes o que é fácil não é uma alimentação balanceada, não é uma alimentação que tem proteína, é o carboidrato, cara. Fato, vai te dar energia instantânea. Vai te dar energia instantânea, é fácil de fazer, você acha em qualquer aplicativo para pedir e ainda deve estar na lista das promoções lá. Fato. Então. Fato. A juventude, elas precisam se cuidar, principalmente os jovens de hoje em dia, né? Mas, Doc, tu também você não acha que... eu percebi uma parada que, antigamente, se você comia um pouquinho mais, assim, estava fugindo um pouquinho da sua forma, seu avô ou sua avó te dava uma bronca, cara, você tá comendo muito doce, hein, meu? Corta isso aí. Hoje não. Hoje tem um lado também, eu percebi, que, assim, comercial, mídia, tá tratando a obesidade como se fosse uma coisa... Normal, saudável. Isso não é também um grande vilão da... É por isso que eu falei, nós vivemos numa sociedade obesogênica. E se a gente deixar, ao ponto dessa história que eu contei, que a cabeça da mãe, e olha que eu não estou falando, eu estou falando de uma profissional de saúde, né? Já está desvirtuada ao ponto de achar que o McDonald's é o McDia feliz, né? Então, assim, olha como isso impacta uma sociedade. E aí a gente tem que trazer as pessoas para dentro da normalidade de novo. Tudo bem se você quer um lanche, tudo bem se você quer uma pizza, faz parte do processo. Às vezes você vai confraternizar isso com sua família, é um momento social. Agora, não se sabote todo dia. Né? Não faça da sua comida o seu veneno. E as pessoas estão fazendo da comida o próprio veneno. Porque é a mesma coisa do carro. Se colocar um combustível ruim, vai acontecer o quê com o carro? Não vai, né? Não vai. Vai acabar com o carro. Doc, outra coisa também. Rola o preconceito, né? Que a gente ia falar da testosterona. Quando fala assim, você precisa fazer reposição hormonal e precisa... O pessoal confunde bomba com reposição. Né? Sim, muito. E o que tu tem a dizer disso? Então a gente tem que separar as duas coisas mesmo, né? Uma coisa é quando você tem sintomatologia clínica. Vamos lá, quais são as sintomatologia clínica que a gente sempre pergunta para o paciente? Você está mais cansado do que o normal? Você está tendo problema de desejo sexual, né? Que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Você está tendo problema de ereção, né? Que também é uma situação. E como está a sua clareza mental? Você está tendo calores noturnos ou não? Porque os homens e as mulheres podem ter calores noturnos, né? Você está tendo o brain fog, que a gente chama, né? Que eu começo a falar uma coisa, eu falo, nossa, mas o que eu ia falar mesmo? Então, isso chama brain fog. Isso acontece nas mulheres na climatério e menopausa, e isso acontece nos homens na andropausa, entre aspas, porque hoje a gente chama de doença androgenética do envelhecimento masculino, porque o homem ele não pausa, ele não para de produzir a testosterona, mas às vezes ele reduz tanto que ele passa a ter todos esses sintomas. Então você procurou a sintomatologia, tá lá, não tem nenhum fator de confusão, porque a pessoa chega e fala, eu estou cansado, eu não estou raciocinando. Aí você dorme? Não durmo. Calma aí, achamos o problema. Pode ser que seja até o problema da testosterona, porque o nosso pico de testosterona masculina acontece à noite. E aí você dosa um exame, vê uma testosterona não em quartil, que a gente fala que é um valor ótimo, e você vai fazer uma reposição. A reposição vai manter os níveis de testosterona em níveis fisiológicos. Tá? Quando a gente está falando em anabolizar, né, eu não me importo com sintomatologia clínica. Ou às vezes até eu tenho uma sintomatologia clínica. Mas eu vou tirar essa testosterona dos níveis fisiológicos e eu vou colocar essa testosterona nos níveis muito suprafisiológicos. Né? E aí é que é o problema, porque a testosterona ela é uma curva que a gente chama de curva em U. Na maioria das vezes, se você detecta uma testosterona masculina menor, ou até feminina, menor do que o esperado, e você coloca isso dentro dos níveis fisiológicos, ou ligeiramente acima desses níveis fisiológicos,
fisiológico, você vê uma melhora e redução até das doenças cardiovasculares, redução de problemas mentais, redução de depressão e redução das taxas de açúcar. Porque no homem, quando a testosterona está bem regulada, a gente auxilia a glicose para o lugar dela. Então, diminui a chance de ter uma resistência insulínica e uma diabetes. Agora, quando a gente está em nível suprafisiológico, aí é o U da história, você vai para os problemas. Você começa a ter hipertrofia da câmara cardíaca e o coração, ele é para ser fininho, um maratonista. Se esse coração ficou agora hipertrofiado e um corredor de 100 metros, esse coração não vai funcionar bem, né? Você começa a ter uma viscosidade do sangue muito intensa e aí você aumenta o risco de trombose, você aumenta o risco de infarto, você aumenta o risco de AVC. Então, uma coisa é terapia de reposição hormonal, outra coisa é anabolizar. E aí também a gente tem que separar quais hormônios você vai utilizar. Porque existem hormônios que são feitos para animais e jamais você vai conseguir fazer isso em níveis fisiológicos. É um hormônio feito para animal. Não é para ser feito no ser humano. Não existe estudo fisiológico no ser humano. Uma certa situação, há uns 2 anos atrás, eu atendi uma mulher e ela teve uma arritmia cardíaca, estava utilizando anabolizante de animal. E ela conseguiu no meio da academia. E a pessoa que vendeu para ela jurava de pé junto que não era aquele hormônio, né? Eu falei, mas como é que ele jura de pé junto se, na verdade, nunca foi feito um estudo de um anabolizante de animal em ser humano? A gente não sabe quais metabólitos disso vão formar. Então, pode ter sido, sim, esse metabólito que eventualmente te causou uma arritmia cardíaca. Pode ser que não cause na maioria das pessoas, mas pode ser em você. Não existe estudo, você foi o estudo, né? Então, a gente tem que separar essas duas coisas. E para a terapia de reposição hormonal, às vezes a gente faz até em pessoas mais jovens, né, na faixa de 30, 40 anos, enquanto a gente vai corrigindo esses distúrbios da alimentação, da obesidade. Porque quando você vê um paciente obeso e jovem, às vezes só em ele emagrecer, a própria testosterona dele vai melhorar. Só que muitas vezes você precisa iniciar uma terapia de reposição hormonal até para ele se sentir bem, ele sair daquele estado de tristeza profunda, quase uma depressão, querer buscar uma academia, sair daquele cansaço crônico. Parece que ele começa a ter um autocuidado que ele não tinha, que a gente vê que quando a nossa testosterona está ótima, a gente passa a ter esse autocuidado. E aí, se essa pessoa é jovem, a gente investigou e nós achamos que essa pessoa é portadora do que a gente chama de hipogonadismo. Se eu tiro essa testosterona, esse paciente não vai voltar a produzir mais testosterona. Ele produz muito pouco do mesmo jeito. A gente segue esse tratamento para o resto da vida. Caramba. Agora, existe o outro lado, que na maioria das vezes, que é a doença androgenética do envelhecimento masculino. Sim. Barra, para todo mundo entender, andropausa. Essa só deveria acontecer após os 50, não é um hipogonadismo. Então, aí, nesses casos, quando é jovem, você corrige todos os fatores, faz reposição hormonal ou estimula uma melhor produção dessa testosterona, e aí depois você tira o estímulo. Muitas vezes, porque ela melhorou a qualidade de vida e ela é jovem, a testosterona volta para os níveis fisiológicos e ela fica bem, né? Então, é isso que tem que ser diferenciado. Não é o meio underground que vive por aí, né? Sem procurar um profissional, né? Que é o certo, né? Teve umas perguntas aqui que o pessoal fez. Mais pro lado da mulher. O anticoncepcional, ele ajuda a engordar? Isso é verdade ou não? A depender do anticoncepcional, ele atrapalha mesmo. Entendi. Ele atrapalha a perda de peso, né? Ele pode até contribuir para o ganho de peso. Isso pode acontecer com várias medicações, tá? Muitas vezes a gente pega no consultório o paciente que está usando algum anticoncepcional que acaba aumentando um pouco essa fome, esse apetite, e sabotando um pouco os hormônios. Porque o que anticoncepcional faz muito nas mulheres? Elas sequestram a testosterona livre. A gente vê muito isso. Às vezes a mulher é uma ótima produtora de testosterona, vou falar da testosterona já que era o nosso tema,
mas ela teria que ter uma testosterona livre e biodisponível para esse corpo. E aí tem uma determinada molécula chamada SHBG, que o anticoncepcional ele sobe muito e ele sequestra essa testosterona. Então esse metabolismo ele já não fica tão bom. E aí você vê a mulher queixar um pouco de celulite, indisposição, cansaço, perda da libido. O que geralmente a gente orienta? Conversa de novo com o ginecologista ou a ginecologista e vamos discutir um método que não te atrapalhe. Assim como às vezes a gente trata alguns pacientes que estão tomando ansiolítico ou antidepressivo. E a gente sabe que tem ansiolítico e antidepressivo que também aumenta a fome. Então a gente fala, olha, hoje, se você tem um problema de sobrepeso e obesidade, o ideal, o psiquiatra ou o neurologista, ele tem que pensar em te prescrever um ansiolítico ou antidepressivo que no mínimo tem um efeito neutro sobre o peso, né? Mas que não tem um efeito de aumentar a fome, sim, mas pode atrapalhar. Entendi. É que nem, ó, vou dar um exemplo bem rápido. Eu tive hipertiroidismo, porque o meu é doença de Graves, né? Veio da minha mãe, minha irmã mais velha, eu tive, e aí eu tive que fazer iodoradioterapia para queimar a tireoide, e hoje eu vivo do Puran T4, né, que é para... Que é a levotiroxina. E minha endócrina, ela sempre fala, você não pode nem tomar, não pode tomar anti-inflamatório, né? Porque, tipo, o anti-inflamatório também, né? Ele ajuda na parte de engordar, ele retém bastante líquido, né? Principalmente os corticoides, né? Esses são os terríveis, assim, ele retém líquido, ele também aumenta essa molécula chamada SHBG, então ela também sequestra testosterona livre em homens e mulheres, né? Causa uma retenção absurda, diminui um pouco a ação do próprio levotiroxina, que no caso a gente já mudou o hormônio aqui, né? Aí já é o hormônio tireoidiano, então pode atrapalhar, sim. Entendi. Caramba, é muita coisa. Né? Na verdade, o que a gente fala é assim, e aí às vezes tem pacientes que chegam já com diagnóstico dado, né? Já chega no consultório e fala, ó, doutor, eu tô cansado, meu amigo está tomando testosterona e eu quero tomar testosterona para melhorar o meu cansaço. E às vezes você vai olhar, a pessoa já tem uma testosterona em nível excelente. Aí você fala, cara, calma. Você precisa ver o seu sono, precisa ver outras Precisamos coisas. Né? ver as outras coisas. Então, estar com um acompanhamento médico pode ser que seja um hormônio D, a vitamina D baixa. A gente vê muito isso. A B12 baixa, né, que é uma outra vitamina extremamente importante para a disposição, o próprio sono que a gente comentou aqui, o intestino. Muitas vezes o intestino está inflamado, está desbiótico, desequilibrado, que a gente fala, e isso impacta negativamente também no cansaço. Então, a gente é como se o corpo humano fosse uma orquestra, uma sinfonia, né? E aí todo mundo tem que estar em equilíbrio. Não adianta você também ter uma parte hormonal ótima da tireoide e ter uma parte hormonal de vitamina D e testosterona baixa ou vice-versa. Por exemplo, Roque, se fosse o seu caso, eu te dou testosterona, que a gente diagnosticou aqui, precisa, eu te dou vitamina D e te tiro o hormônio da tireoide. Imagina o que vai acontecer com você. Você não quer nem levantar da cama daqui 15 dias. Né? Verdade. Então, assim, o corpo humano, ele é uma orquestra que tem que ser equilibrado. Aí todo mundo vai funcionar bem sem forçar o motor, sem forçar nenhuma das partes. Doc, um sono de qualidade, você diz mais ou menos quantas horas? Muito mais do que horas, é a gente dormir na hora certa. Entendi. Né? Você criar uma rotina de... você criar uma rotina de pelo menos estar dormindo entre 10, no máximo 10, 10 e meia da noite. E acordar ali por volta das 5, 6 horas da manhã já é um sono de belíssima qualidade. Belíssima qualidade. Não é quanto mais, sim, que horas que eu estou dormindo. Porque eu posso não dormir à noite e querer dormir 10 horas durante o dia. Não funciona. Agora eu posso dormir 10 da noite e levantar 4 da manhã e eu ficar ótimo. E olha que eu só dormi aí poucas horas, né? 6 horas. Então você vê que faz toda a diferença a hora e a rotina que eu estou seguindo. E isso é mais importante do que eu dormir 8 horas por dia, como se diz por aí, né? Eu já ouvi falar disso, que tipo, nem o senhor, que nem o Patrick falou.
Às vezes, não importa, você pode dormir 12 horas no dia, você ainda acorda cansado, ainda acorda mal, porque o sono é difícil de regular, né? Mesmo quando você vai perdendo, para você repor esse sono perdido é bem difícil, né? É difícil. E muitas vezes a gente vê isso. Pessoas que dormem demais, mas dormem mal. Tem apneia do sono, acorda à noite várias vezes e não percebe. A obesidade gera apneia do sono. A apneia do sono pode gerar uma morte súbita. A apneia do sono pode baixar a tensão e a gente pode bater um carro à noite, durante o dia, né? A gente pode tá lá num treinamento de tiro desatento e faz uma besteira, né? Então, às vezes, acordar à noite, às vezes parece que eu dormi 12 horas, mas quando eu acordo parece que eu corri uma maratona. Por quê? Porque eu dormi, mas eu não descansei. Então, o que é um sono de qualidade? Dormir mais ou menos sempre no mesmo horário, acordar quase sempre no mesmo horário, e quando eu desperto, pelo menos em 15, 20, no máximo 30 minutos, eu já me sinto bem para o dia. Se eu estou acordando já cansado, ou se eu demoro 1 hora e meia e mais um café para eu acordar, é porque esse sono está péssimo. Então, aí eu preciso entender quais são os gatilhos, o que está acontecendo, para tentar melhorar. Doc, o uso de tela antes de dormir realmente faz você dar uma despertada? Faz. Porque assim, a gente só vai começar a produzir, simplificando muito, são 2 hormônios do ciclo circadiano que são extremamente importantes. Cortisol, parece que é ruim, mas não é. O cortisol é o hormônio que dá um pico por volta das 5 horas da manhã, e aí a gente desperta, às vezes sim, até ter um despertador às 6, 7 horas, né? É o pico do cortisol que acaba levantando a gente. Esse cortisol ele vai baixar gradativamente durante o dia, né? E aí, se ele chega em níveis baixos, lá por volta das 10 da noite, eu preciso dar o pico da melatonina. Se eu estou com luz acesa, tela ligada, eu não deixo o pico da melatonina acontecer. E aí, se eu não dou o pico da melatonina, o meu corpo ainda continua produzindo um pouco de cortisol, que é o que eu deveria estar dormindo e eu estou ficando acordado. E essa é a questão. E aí eu não consigo ter uma boa qualidade do sono. Então, quando você melhora a higiene do sono, você desliga um pouco a tela, você escurece o ambiente, você passa a ter o pico de melatonina, e aí o seu corpo fala, opa, desliga e vamos relaxar e restaurar. Alimentação também, antes do sono, antes de dormir, também alimentação, água, isso tudo também ajuda, né? Influencia. Na verdade, a gente brinca em consultório que o ideal seria a gente ter um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de plebeu. Minha avó fala isso. Minha avó fala isso. Os sábios antigos já falavam isso. Se a gente quiser ter saúde, basta a gente recuperar a sabedoria dos antigos. E quando isso é estudado numa coisa chamada Nutrient Time, né, a hora certa da gente comer, cara, é perfeito. Tanto é perfeito que quando você faz um jejum intermitente tirando o café da manhã, ou você faz um jejum intermitente tirando a janta, quando você tira a janta, você tem muito mais saúde. Então, o café da manhã, que muita gente pula, é quase obrigatório, né? Então, quanto menos eu estou comendo à noite, ou uma comida mais fácil de sofrer uma digestão, para aí sim o meu corpo começar a reparar, aí eu consigo definitivamente ter uma melhor qualidade do sono. Se eu resolvo comer uma feijoada à noite, às vezes eu vou até pegar no sono rápido, porque aquele pico de insulina já vai me dar uma sonolência que eu vou pegar no sono. Mas eu vou ficar acordando de madrugada. Eu percebi, quando você come mal à noite... porque o corpo ele vai estar trabalhando ali, né, para fazer a digestão. E para digerir os micronutrientes, às vezes um excesso de sal, né? Aí você começa, acorda com boca seca, aí você toma água, aí você fala, agora deu vontade de xixi, aí eu levanto, vou no vaso, aí volta, aí demora mais 15 minutos para pegar no sono, aí você pega o celular e pronto. Aí Acabou.
Aí dá... Se tiver num ciclo ansioso, então aí Nossa. Aí vai E que a vai. gente mora em São Paulo, é muito corrido. A gente tá correndo e a gente não sabe por que tá correndo, né? é, Você fala assim, meu, não, peraí, por que eu tô correndo? É impressionante, né, cara? é impressionante. O pessoal fala assim, a vida em São Paulo é muito estressante, né? e acelerado. É né? acelerado. É acelerado. É engraçado que a gente sabe que existem as fases do ano para a gente atender alguns quadros, né? E agora, setembro, outubro e novembro é a fase do burnout. A gente pega muito em consultório o burnout. Por quê? Porque tem que bater meta para o final do ano, porque todo mundo começa a acelerar, porque parece que o ano vai acabar. Eu não sei quem inventou que um ano tem que ter Só 12 exatamente meses. 12 meses, 12 porque meses. parece que vira um mês e tudo, opa, normalizou. Mas quando você pega outubro, novembro, dezembro, é uma loucura, parece que o ano vai acabar. E é a fase da gente pegar os burnout. Atende durante o ano, mas é impressionante como o final do ano Final do aparece muito mais casos de burnout. Doc, o que seria burnout pro pessoal que não conhece? O burnout é quando você chega naquela exaustão extrema, né? O seu corpo ele já foi utilizando de toda a possibilidade de correção. Você dormiu pouco, você se alimentou mal, você não fez exercício. E ele vai corrigindo isso, né? O nosso corpo, a nossa máquina, ela é muito perfeita. Só que chega uma hora que essa exaustão é extrema. Sim. Então você dorme, você não levanta da cama, você não consegue mais raciocinar, você não consegue mais ter prazer pela vida, que muitas vezes está associado a uma depressão, né? Então a gente vê muitas vezes o burnout associado a uma depressão. Então é a fadiga extrema, para ficar claro para todo mundo assim, é o ápice do cansaço, né? E aí a gente vê muito isso hoje em São Paulo. Eu ouvi falar que não é só o cansaço físico, né? É o físico, o mental, e o corpo ele vem dando sinais, né? Exato. Ele vem dando sinais que hoje também, falando assim, tipo, por exemplo, tenho dor de cabeça três vezes seguidas, assim, aí, não, só vai no remédio. Só que às vezes é o corpo que tá te dando sinais ali que às vezes a gente só vai remediando e vai escondendo, né? Exato. Coisa que pode ir lá pra frente se tornar algo maior, né? Exatamente, é isso aí. Ele vai dando esses pequenos sinais. Às vezes é uma noite de sono que você acorda à noite, às vezes é uma dor de cabeça que é mais persistente, às vezes é uma dor na cervical que não passa, né? Às vezes é uma improdutividade, às vezes é uma perda de raciocínio. Fala, nossa, mas como assim eu estou perdendo? Às vezes você começa a ler e você não começa mais a fixar. Então, começa a vir pequenos sinais até que todos eles se somam e aí vem a expressão chamada burnout, né? Chega a hora que o corpo fala assim, então, meu filho, Pô, tentei te chega, avisar, pra um você não apagão. fala. Agora, Agora desculpa. é um apagão. O filho liga a chave. Desliga o disjuntor. É o que a gente fala pra galera, né? Não adianta você estar bem treinado, principalmente os homens que têm os homens e as mulheres, né, que têm a família ali formada. Não adianta você só estar preparado tecnicamente com luta, com arma e não cuidar do corpo também para estar pronto para... Até porque assim, vamos fazer uma reflexão até quem está assistindo isso aí. Quando o seu corpo está cansado, mas sua mente está boa, você não vai? Vai. Vai. Agora, quando a mente está cansada, o corpo não sai do lugar. Verdade. Então, o cansaço mental, ele consegue ser muito pior do que o cansaço físico. Você não sai do lugar. Você não consegue fazer nada, você não consegue produzir nada. E a chance de você falhar e errar é muito maior quando o cansaço mental é maior do que o cansaço físico. E o que o estresse faz? E o que o sono ruim faz? E o que muitas vezes vitaminas e hormônios desregulados faz? Ele empurra a gente para esse cansaço mental mais intenso. Sim. Tem uma série que eu assisti, que é bem legal, que é com o ator que faz o Thor, que chama Sem Limites. Que ele fala que ele está procurando métodos para melhorar a qualidade de vida para ter uma longevidade maior. Então ele vai em lugares, por exemplo, ele pega um nadador que foi o único que conseguiu atravessar
um lago da Antártica, tipo, abaixo de zero lá, que foi o único que conseguiu ir e voltar nadando dentro do lago, e ele vai... E é legal que no episódio, cada episódio ele vai lá e explica, tipo, sobre o benefício de você tomar um banho gelado, às vezes, o benefício de... Tem um também que ele explica sobre o jejum, que ele fala, quando você faz o jejum, você acaba matando aquelas células que chama de células zumbis, né? Que elas precisam de... Elas roubam mais nutriente do que as células boas. E aí, se você faz esse jejum, essa célula zumbi, ela morre, e a boa, ela é mais resistente porque ela não precisa de tanto nutriente. E ele vai explicando, ela não come, não consome tanto. E ele explica, é bem legal essa série, porque... Você acaba mudando várias coisas, assim, a visão, sabe? De como, beleza, como é que eu tô cuidando da minha saúde, da minha família, como é que tá? Isso é bem legal. É legal. E, inclusive, é isso, né? Quando a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando da nossa saúde. A gente está impactando gerações futuras. É um fato. Exato. Nossos filhos, né? Nossa esposa, ou a esposa impactando a vida do marido. E a gente, às vezes, vê muito isso, né? Quando tem alguém dentro de casa que puxa uma melhoria, a maioria vai para esse lado da melhoria. Sim. Né? Agora, quando tem alguém que puxa o lado ruim da história, todo mundo vai para o lado ruim da história. Né? Então, assim, cuidar do que você está fazendo hoje não é só cuidar de você, é você gerar um impacto nas próximas gerações da sua própria família. É como você vai ver seus filhos, como seus filhos vai criar seus netos e como vai ser o impacto disso daí para frente, né? Então, acho que puxar por essa reflexão é muito maior, porque às vezes a pessoa fala, eu já estou aqui, já estou com 50, 60, já vivi bastante. Não, você não sabe o poder que você tem de transformar todas as gerações futuras que vêm aí na sua família. Exato. Que você vê que é uma escadinha, né? Quando o pai e a mãe é obeso, o filho também é obeso. Geralmente. É engraçado, né, cara? Você Geralmente, bate o olho. É exemplo, né? Eu acho que é o exemplo, é um pouco da genética, um pouco da também. epigenética. Por exemplo, ano passado eu estava num parque da Disney e eu vi assim, uma família, realmente todos ali tinham obesidade, eram portadores de obesidade. E as crianças já eram portadores de obesidade. Uma das crianças queria deixar comida no prato. A mãe falou, você vai comer tudo até o final. Não pode deixar comida no prato. E olha que o prato americano é aquele prato que a gente divide, geralmente quando eu vou para lá. Então, às vezes, só essa questão familiar, né, do hábito, cara, isso aí já gera um impacto de mudança de até uma genética que talvez não seria uma genética para a obesidade, né? E lá tudo deles é tamanho família, né? Tudo. E o família de lá, meu amigo, Também é uma fat family, né? é uma família considerável. Então é bem punk mesmo. Doc, estão falando bastante também do chip da beleza, não sei. Chip Mandaram da pra mim aqui. Chip da beleza é um nome estranho, né? ruim, cara, assim, para um hormônio maravilhoso. O chip da beleza foi apelidado os implantes de gestrinona, tá? A gestrinona é um hormônio que foi criado para poder melhorar fluxo menstrual disfuncional nas mulheres, para melhorar TPM, para melhorar mioma, que é quando elas formam alguns nódulos benignos dentro do útero, para melhorar uma doença chamada endometriose, que é uma doença que a gente tem visto aí com recorrência. Só que o implante de gestrinona, né, quando ele acaba sendo utilizado e a pessoa faz exercício físico, veja, quando eu falo faz exercício físico, ele acaba melhorando um pouco o celulite, processo inflamatório e tudo mais. Então, acabaram apelidando com esse nome errôneo de chip da beleza, de novo, como um apelo de marketing. Caramba. Né? E, às vezes, a gente começa a condenar um hormônio que é sensacional, só que quando indicado para a mulher certa,
É um hormônio Sim. para as mulheres. E quando você indica isso para a mulher certa, imagina uma mulher que fica menstruada 20 dias no mês. Nossa. Só que se ela toma anticoncepcional, ela perde a libido. Né? Se ela Sim. toma um anticoncepcional e ela tem alguns riscos, ela pode aumentar o risco de, por exemplo, trombose. Né? E aí você tem a possibilidade de usar um implante, né? E ele tem em outras formas também que não seja implante, como a gestrinona. E aí você diminui esse fluxo menstrual, que era 20 dias menstruada por mês, para 3 dias por mês. Caramba. Poxa, melhorou a qualidade de vida. Porra. Né? Aí se ela malhar, aí vai melhorar também essa parte estética. Mas se ela não malhar, não vai melhorar. E se você indicar esse implante para a pessoa errada, ao invés de virar o chip da beleza, eu brinco que vira o chip da feiura. Né? Que aí vem uma série de coisas que a gente não espera. Então, eu acho que o nome é ruim, mas o hormônio é muito bom, né? Só Sim. precisa estar com a indicação correta. É que a galera também começa a tomar algo, já acha que é assim, né? Sem ter, ó... Eu acho que o problema maior, Lucas, é achar que o que responde para o meu amigo e para minha amiga vai responder para mim. Que é achar que porque meu amigo ou minha amiga, ou minha prima, ou meu primo, ou meu irmão teve um bom resultado com Y, também vai me dar um bom resultado. E a gente sabe que não é assim. O corpo humano tem uma individualidade absurda. Se não, bastava a gente criar um remédio para emagrecer, um remédio para tratar a ansiedade, um remédio para tratar a depressão, Criaria robôs, um né? remédio para tratar o sono. Acabou, está resolvido. Mas por que você tem vários remédios de combinações diferentes quando precisa ser utilizado? Por que você tem vários medicamentos para tratar pressão alta? Porque cada organismo responde de um jeito. Responde de um jeito. Cada uma E pessoa é uma muita pessoa, gente né? foi buscar, por exemplo, o chip da beleza, porque a amiga melhorou, etc e tal, com esse intuito. Só que às vezes era a pessoa errada. É, também até o Ozempic, né? O pessoal também começa a tratar de forma errônea. Exatamente. Hoje a gente já pega no consultório as vítimas do Ozempic utilizado por conta própria. É. Por quê? Porque muitas vezes eu prescrevo uma medicação que eu prescrevo bastante, principalmente no sobrepeso e obesidade, mas a gente sabe que se você não está conversando com o paciente para ele fazer exercício, para ele comer proteína, para ele proteger a massa muscular, para fazer uma reposição hormonal, às vezes quando está baixo, que também vai proteger um pouquinho essa massa muscular, esse paciente vai perder músculo ao invés de perder gordura. Ele acha maravilhoso, que a balança dele baixou. Mas aí é o errado. E a saúde, Só que né? quem é que dá a nossa melhor taxa metabólica basal? Quem é que faz o nosso corpo gastar energia? É o músculo. E aí, como é que agora você faz uma pessoa que fez um efeito sanfona porque ela não sabia que ela não podia suspender a medicação e ela suspendeu? E aí, agora ela não tem nenhuma taxa metabólica basal suficiente para conseguir emagrecer. Então, acaba gerando o que a gente chama de necessidade para o próximo remédio mais potente. Até que uma hora vai cair na bariátrica, né? Na cirurgia bariátrica. Eu ia falar disso agora também. Tá rolando uma onda também de que a cirurgia, a bariátrica também está sendo usada no momento errado, né? Porque quando você se faz bariátrica, você acaba também perdendo bastante massa muscular, né? E aí tem gente que, tipo, não precisava fazer uma bariátrica, fez, aí perde peso, acha que perdeu o peso da parte de gordura, mas na verdade tá perdendo músculo. A gente vê isso. Algumas pessoas engordavam para atingir os índices, faz a cirurgia bariátrica e depois descobre que não era mil maravilhas, né? Então, assim, a medicina ela vem evoluindo para a gente ajudar bastante os pacientes, né? Porque como a gente vive nessa era obesogênica, ou realmente a medicina desenvolvia medicamentos que pudesse ajudar as pessoas a controlar as compulsões, a fome emocional, e tudo isso que acaba sabotando, a gente chama de comer hiperfágico, comer demais, né? Ou a gente ia ter um mundo de obesos e ponto final. Talvez um ou outro salvaria, mas teria um mundo de obesos, né? Então a medicina ela tem que evoluir, porque a sociedade está piorando. Então o remédio é importante,
Mas hoje a gente até avalia, vai ter paciente que chega no consultório e a gente fala, olha, desculpa, o Ozempic realmente é uma ótima medicação, mas não é para você. O cara fala assim. Não é para você, não precisa. Talvez você não precise, né? Mas eu soube fulano que... Talvez você não precisa, né? Então a gente tem a que... A automedicação é muito arriscado, né, Doc? É muito arriscado. E eu vou te falar mais. Tá chegando uma nova medicação que foi autorizada pela Anvisa, chamada Mondiaro, né? É um remédio maravilhoso quando você está falando do obeso mórbido, né? Ou paciente obeso, pelo menos o grau 2, tá? Ou grau 1, apesar de que a indicação dele já seria um grau sobre... 1, grau 2 seria quanto mais ou menos de peso que você Um tá IMC falando? acima de 30, tá? A gente teria que fazer o cálculo do IMC acima de 30. Em uma pessoa de corpo médio, porque se a pessoa for muito musculosa, o IMC ele dá algumas falhas. Seria uma obesidade grau 1. Um IMC acima de 35 seria uma obesidade grau 2. E um IMC acima de 40 seria uma obesidade mórbida, um grau 3. Né? O normal seria a gente estar com o IMC abaixo de 25. Então, isso é um normal, né? Assim, existe um limite ali, mas 24, 23, 22 seria um IMC normal. Acima de 25 é um sobrepeso. Mas esses remédios, eles começam a ser estudados a partir de um sobrepeso IMC 27 ou 28, né? E aí você imagina que, por exemplo, a gente tem lá o Ozempic, que na média dos estudos ele deu 12% de perda de peso. E agora está vindo um Mondiaro, que é um remédio que logo deve estar chegando no Brasil, algumas pessoas estão importando para usar, que dá 25% de perda de peso. Nossa. Isso é uma cirurgia quase bariátrica, 23, 25, a bariátrica dá 25, o remédio dá 23. Só que se você usa uma medicação dessa para você perder 5 quilos, e a gente já viu pelos estudos que também perde bastante massa muscular, igual uma cirurgia bariátrica, mas às vezes naquela pessoa ela precisa do remédio. Se a gente está falando do obeso, se a gente está falando do sobrepeso, e já foi feito todas as tentativas e essa pessoa não emagreceu, e às vezes existem esses metabolismos difíceis de tratar, aí você vai usar uma medicação com alta potência dessa. Só que algumas pessoas já estão trazendo para o Brasil sem receita médica, né? Nossa. E usando como se fosse um remedinho emagrecedor para o meu verão. Nossa. Então, depois disso, sobra o quê? Não tem mais. Só a cirurgia bariátrica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o outro extremo, que é onde eu falei. A estética vai na frente da saúde. Aí lascou. E aí também é tão ruim quanto qualquer outra coisa, né? Porque aí eu busco a estética. Mas e depois? Você não está pensando daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente já tem esses pacientes que usaram aí o Ozempic por conta própria e mesmo fazendo todo um trabalho, a gente tem uma extrema dificuldade de fazer eles emagrecerem novamente, porque eles não souberam quando começar, quando parar, qual dose utilizar. Imagina agora um remédio que é o dobro da potência de um Ozempic. Nossa. E usado da maneira errada, né? Aí eu pergunto para a pessoa, às vezes chega no meu consultório assim, não, é porque eu estou querendo usar o Mondiaro. Eu falo assim, você... já chega com o nome pronto. Já chega bonitinho. Eu pergunto, você faria uma cirurgia bariátrica? Não. Eu falei, então por que você quer usar um remédio que tem uma potência quase igual a uma cirurgia bariátrica? Será que você precisa desse remédio? Ou será que a gente vai fazer uma programação de tratamento para você que muitas vezes só uma reeducação alimentar e falar sobre os seus sabotadores e corrigir os hormônios, a gente já resolve essa situação. Agora, se precisar de remédio, a gente vai escalonando o remédio conforme for. Né? Mas é para isso que você estuda pra caramba, viaja o mundo aí, direto a gente vê ele viajando. Então. E ele não vai viajar, muitas vezes é trabalho, cara. É trabalho, né? Eu acho que o ano passado você viajou umas 4, 5 vezes, eu vi uma vez só que você foi para passeio mesmo, Quase né? sempre congresso, cara. Aí, Quase sempre congresso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A automedicação, ela é terrível de todas as formas. Então. E você pega muito imediatista, porque hoje em dia a galera quer, tipo assim, pra ontem, né? E o cara
chega lá e fala, ó, doutor, aí você passa lá, mas semana que vem eu já começo a sentir já, você pega Tem bastante. Os imediatistas e ansiosos, né? Querem um resultado como se fosse ontem. Pastel. pastel. Eu acabo tentando alinhar um pouco a expectativa, sabe? Hoje a gente consegue ter um público aí que aprendeu a cuidar da saúde porque a gente foi falando sobre isso, mas a gente tem os imediatistas, né? E os imediatistas, eles acabam às vezes se sabotando, porque eles iriam ter uma resposta logo à frente e muitas vezes essa necessidade do imediatismo faz com que ou ele abandone o tratamento ou ele vai procurar o milagre. Uhum. E o milagre cobra seu preço. O atalho, né? O atalho. E o atalho, né? Sim. Ele cobra seu preço. E aí ela resolve, ou ele resolve o problema aqui, mas ele cria um outro problema lá na frente. Mas tem bastante. A gente vive nessa era de tudo tem que ser para ontem, né? A gente tenta desconstruir um pouco isso em consultório, mostrando que existe um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Mas mesmo assim tem pessoas que elas quer o resultado para ontem. Pronto, é igual academia, né? O cara começa uma semana, o cara já fala, não, será, eu já vou sair aqui com peitoral, tudo. Já bota a culpa no personal, né? A culpa é do Eu personal. pago o personal, pago a academia, mas não tá dando resultado. Aí você vai pra academia? Não. Eu não tô indo, não deu certo. Por isso que eu não tô indo. Quanto Aí tempo não tem você vai como, pra né? academia? Tô indo há uma semana, né? difícil, Já né? achei que eu já ia ver melhoria. Cara, uma semana, quanto tempo você vem só estragando você mesmo e agora que você começou uma semana de academia, você já quer que a academia faça assim, ó, milagre. Mas é por isso que é doutor, não é milagroso, né? Que então. Opa, se eu aprender a fazer milagre vai ser bom. Opa. É bem Mas isso. o problema também é que tem alguns profissionais de saúde, hoje a gente sabe que a mídia está muito aí. E infelizmente tem alguns profissionais de saúde que vai para a mídia vender o milagre. Então. Mas eu acho que em todas as áreas, as né? áreas. É o picareta. Sempre né? tem um Então picareta. eu falo, cara, se tá te vendendo um milagre, vai para longe, vai para distante, porque o milagre ele não existe. Se ele existir, ele vai te cobrar um preço para isso. Vai. Agora, outra coisa é você ter um planejamento, ter um tratamento, ter alguém pensando por você, né? Um conjunto de fatores que corroboram para uma melhor saúde, que com certeza vai puxar uma melhor estética, né? E onde existe o imediatismo sendo vendido, porque geralmente é uma venda. Você está lá para ser um comprador, e não é um comprador da sua saúde. Então. E que nem você falou, às vezes o problema também vem de que hoje em dia a rede social também trouxe muita coisa errada também, né? Muito influencer. Eu vi uma influencer X usando, eu quero usar. É só você ver por esses jogos de aposta, cara. Então. O pessoal investe, o pessoal aposta. Onde o pessoal tá mais injetando dinheiro? Em aposta do que cripto, do que investimentos. Pois é. Aí você quer o que é? Aí você vê onde tá errando. Vira o imediatismo com a ganância de que, não, vou jogar no jogo do Tigrinho pra me ficar milionário. Cara, isso aí é a maior furada que vocês podem Aí você fazer. fala pro cara, não, pega esse dinheiro que você vai jogar no Tigrinho, investe, aprende a investir. Aí o cara fala, não, isso aí não dá certo não, mas o Tigrinho dá, né? Exatamente. E aí vai ter em várias áreas, né? Se você trouxer aqui um profissional de cada área, ele vai contar uma historinha dessa aí do milagre que alguém prometeu e alguém se deu muito mal e alguém ficou muito bem, né? Porque na história é sempre assim, né? Sempre assim. Toc, e outra coisa assim também, eu percebi. Eu até tomei uma bronca de você no passado, porque eu tomava muito energético. E eu percebia que quando você toma energético, pelo menos eu vou te dar um exemplo do Monster pra mim. Eu tomo daquele pico e daqui a pouco dá aquele down, assim. E eu percebi que também a galera toma 3, 4, 5 energéticos. A gente até briga lá no... Né? Até o pessoal tá fazendo o curso, ela fala, tá vendo como você tá tremendo? Lógico que você... Caramba, você tomou 3 energéticos, cara. O energético é extremamente prejudicial pra gente, né? E na verdade muito mais do que isso, né? Se você tá precisando de tanto energético, tem muita coisa errada. Mas ele é extremamente prejudicial. Ele é um refrigerante.
Só que é vendido com o nome de energético. Botaram a cafeína para ser Taurina. energético. A taurina está lá para equilibrar e você não tem uma convulsão com excesso de cafeína. Na verdade, é Nossa, basicamente isso. Mas a taurina é um aminoácido que, na verdade, ele faz até mais bem. Ele tá ali só pra ó. Ele tá lá. Calma aí, a gente vai dar uma se regulada aqui só pra não... Exatamente. Nossa, mas os outros estimulantes que tem ali é onde você vê a pessoa começar a fazer um tremor, a pessoa dá um pico, fica bem e depois baixa de novo. Quantos pacientes eu não já atendi em consultório tomando energéticos e chega lá com resistência insulínica, pré-diabetes. Alguns chegam com diabetes. Nossa. Né? Pelo excesso de energético. Mas eu tô tomando zero. Sem açúcar. O sem o açúcar. zero. Cara, é uma ilusão, assim. E você vê que, de novo, existe um marketing para isso ser vendido. É melhor você comprar um energético e você cuidar da saúde. Uhum. E muitas vezes, você pode até dar o seu relato, que provavelmente você precisou de muito menos energético quando a gente começou a ajustar todos os pontos da saúde. Sim. Né? Então, a intenção é tipo assim, tá bom, se eu precisar tomar 1 café, 2 cafés por dia, ou 1 energético, tá ok. Mas se eu estou precisando muito mais do que isso, é porque tem muita coisa errada para ser corrigida. Eu vou até falar sobre isso, porque assim, depois que eu comecei a me tratar com o Patrick, eu percebi que uma coisa que era o seguinte, assim, quando eu faço o que ele fala, o que ele manda, o que ele prescreve, eu me dou bem. Às vezes, quando eu esqueço, eu até brinco, eu falo assim, cara, esqueci de tomar medição, esqueci de tomar os comprimidos. Aí já era. Aí você vê que cai mesmo o rendimento. Mas é por quê? Você tem que fazer o que o médico passa, que senão não adianta também, né? Você vai lá no Patrick e não faz o que ele pede, aí dá ruim, né? Exato. E perfeito. E tem gente que até é resistente ao tratamento, né? Às vezes elas têm indicação, porque também tem um outro lado. Tem um pessoal que busca remédio demais e tem o pessoal que às vezes precisa de remédio e é resistente. Fala, não, todo remédio faz mal. Não é assim, né? Não é assim, né? Ainda mais quando você trata do Não é jeito que a assim. gente trata com você. Tipo, você pede Gente, você não tem noção o tanto de exame que o Patrick pede, tá? Eu saio de lá, a mulher, você é atleta? Eu falei, basicamente. Meu médico acha que eu sou o Tony Hawk, tá ligado? Aí ele pede assim, pra você ter noção, a cada 2 meses ele pede, tá? Aí você tem que ir lá, fazer os exames, aí você manda pra ele. Aí tem um negócio que você... Como é que chama aquela máquina? A calorimetria, né? Cara, parece que você vai fazer um Ironman. Aí você chega lá, você passa todo por uma triagem, né? Não é que ele vai te passar... como que nem você vai no médico, o cara... Não, toma Novalgina. Toma... Não é assim. Uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo. Ele vai repor o que você precisa. É por isso que dá resultado. Que ele vai, você tá faltando vitamina C, ele vai passar vitamina C. E assim vai. Porque o pessoal, quando fala remédio, acha que é só ruim. Não é ruim. Você vai no que a pessoa precisa, né? Que nem quando você vai fazer manutenção do carro. Você não faz a troca de óleo. E provavelmente se a parte dos remédios, dos medicamentos, dos suplementos, das reposições não tivesse evoluído, talvez a nossa geração ia começar a viver até menos do que os nossos pais. Porque o mundo que a gente vive é muito pior do que o deles. Isso é verdade. Aqui o whey, todo mundo fala, uma vez... Quem não conhecia o whey, não conhecia a creatina, meu pai uma vez chegou, olhou pro meu irmão e falou assim, moleque, você tá tomando bomba. Cara, eu falei assim, meu Deus, não, tá tomando não. bomba. O whey é benéfico, né? Benéfico. Na verdade, o whey, ele vem para complementar, né? A gente, diferente da creatina, que o Walker tinha falado, e a gente toma ela diário, a qualquer hora do dia, o whey, ele deveria bater uma meta que geralmente a gente calcula para o paciente em relação ao exercício, né? Então, eu sou pouco ativo, existe uma meta de proteína diária, e às vezes com alimentação você não vai conseguir alcançar isso. Sim. E aí o whey, ele entra como uma suplementação de proteína a mais, para ela realmente fechar essa meta. Sim. A outra forma que o whey também é interessante, tem gente que fala assim, nossa, eu não consigo comer proteína no café da manhã. Eu não consigo comer ovo, eu já enjoei de ovo, eu não consigo comer outra proteína.
Então o whey também seria um bom substituto, porque o ideal é que a gente tenha pelo menos proteína em 4 das nossas refeições diárias, né? De 3 a 4 das nossas refeições diárias. Então a proteína ela tem que compor essa alimentação. Ela protege a nossa massa muscular. Então a proteína ela é essencial. E o whey ele entra nessa forma, ela te entrega uma qualidade de proteína, com concentração de proteína, só que com baixa caloria. Então todo mundo fala, eu vou engordar com whey. Provavelmente se você engordar não é do whey. Não. É o bombonzinho depois do almoço. É o hambúrguer. sorvete. É o whey misturado com hambúrguer. Eu já ouvi falar disso também, né? Que se você tomar whey colocando outras coisas ruins, você acaba potencializando, né? Eu não sei se é mito ou se é verdade. Assim, é mito, mas na verdade o problema é que se eu tomar um whey, eu coloco lá meio pote de leite condensado e misturo ainda com açaí, virou uma bomba calórica, né? O açaí é bom? O whey é bom? Mas na hora que eu misturo whey, açaí, leite condensado... E o leitinho, né? E o leitinho... E ainda uma jujubinha por cima, né? Que o pessoal coloca aquelas gominhas e lá. agora tem a Nutella também. Cara, aí vira uma bomba calórica. E era o saudável que não é mais, entendeu? Então, isso a gente tem que diferenciar também. E uma coisa que eu achei legal quando eu fui lá também, você falou do equilíbrio, né? Você fala assim, o que você come? Aí você vai em cima do que eu como e tenta arrumar isso. Sim. Quem não adianta. Cara, que nem eu falo, você tem que escolher bons profissionais, né? Porque quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, tem problema isso, e eu acho que eu consigo comer assim, assim, assado. Ele falou, beleza, então, vamos trocar isso aqui e você joga só pro final de semana. Só que ele falou, não, você tá proibido de comer. Não, diminui. Exato. Diminui até um tempo que você não vai sentir falta. É a primeira coisa que a gente faz, né? É óbvio que existe um profissional aí, um nutricionista, que ele vai calcular todas as taxas possíveis e tentar ajustar a alimentação do paciente. Mas a gente, como nutrólogo, muitas vezes pequenas dicas fazem grandes diferenças. A gente não passa dieta, mas a gente fala, olha, essa alimentação noturna aqui está sendo seu sabotador. Vamos corrigir essa última alimentação do dia? E às vezes só em corrigir essa alimentação a pessoa já melhora 60%, que às vezes era o gatilho dela. Outra que às vezes chega no final do dia e eu preciso de um doce. Eu preciso de um doce à noite. E aí a gente faz algumas trocas e entra com algumas ou alguma medicação para bloquear esse desejo que o corpo cria do eu mereço à noite. E aí a gente corrige. Eu mereço. Né? Então o nutrólogo ele está lá também para falar assim, cara, você pode trocar isso por isso, isso por isso, isso por isso, que geralmente vai melhorar. Se mesmo assim a pessoa ela não consegue, aí o ideal é que ela esteja acompanhando com o nutricionista, porque aí ele vai montar um cardápio perfeito, né, ou quase perfeito, para que a pessoa tente equilibrar a vida dela de novo. Tem gente que chega que não tem a mínima noção do mínimo correto. Aí vai direto para o nutricionista, né? Então. Mas muitos já passaram por nutricionista, já sabem até o que é o correto, só que não consegue seguir. Né? Tem essa também, né? Nossa. Patrick, tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui e a gente quer saber de você também. O que significa liberdade para ti? Liberdade, eu acho que é a gente ter tempo, né, para poder viver e conviver com as pessoas que a gente quer estar junto. Então, acho que ter liberdade de tempo, e o tempo, para mim, é o mais precioso que a gente carrega nessa nossa vida, porque tudo que a gente falou aqui não é de quando a gente vai morrer, é de como a gente vai viver. Né? O dia que a gente vai morrer, na verdade, só Deus sabe. É verdade. Ou quem acredita em energia, em qualquer outra coisa, não é a gente que sabe. Mas quando a gente tem liberdade de tempo, isso é fantástico, porque você pode desfrutar com saúde das pessoas que você ama. É verdade. Boa. Patrick também tem uma família bonita, tem a pequenininha. Você acredita que o nome da minha filha, a Laurinha, ela tá com 5 meses... Também é a Laura. Olha, cara, que coisa. Quando o Lumbo me falou, você acredita que a filha do Pet também chama Laura? Eu falei, caraca, velho. Fevereiro, nasceu em fevereiro também. Fevereiro.
Dia 7 de fevereiro. Maravilha. A minha Laura é do dia 22. Aí, ó. A sua tá com 6, a minha tá indo para 6. A minha vai fazer 6 amanhã. E aí, mudou? Mudou. Opa, como muda, né? Muda a A nossa maior vida. bênção do homem, né, cara? Eu acho que a vida muda totalmente o sentido, né? É um amor infinito que é impossível descrever, assim, não dá para falar. E é engraçado, né? Tipo assim, pô, quando eu fiquei sabendo que ia ser mulher, eu falei, nossa, eu sempre cuidei de homem, eu não sei cuidar de mulher. Cara, é impressionante como, eu não sei, assim, ó, se eu tivesse menino, eu amo do mesmo jeito, mas, cara, a mulher com o homem é um laço, assim, que assim, a figura masculina é o pai. Então ela me tem como um herói dela. Isso eu acho que é impagável, né, cara? Dizem que o primeiro amor da menina vai ser o pai dela. É o pai. Né? E é dali que ela vai tirar as referências para ela fazer as escolhas dela futuro. Então, a gente tem que ser a melhor referência possível. Pai de meninos, os três. Aqui, ó. É verdade. Legal. O Patrick, para quem não sabe, também é atirador. Tem foto Ele dele, é aluno sabia? nosso também, tem uma foto dele aí legal, treinando Tem com a foto gente. dele treinando com a gente. Olha lá. Olha lá. Não estava acertando muito ali, não, né? Para. Ó. Tem mais. Uma bonita lá. Ó. Ó, Isso aí é uns 2 anos, né? 2 anos. Boné né? da Freedom. 2 anos, né? Foi logo antes do CAC, né? O Patrick, ele é atirador também, ele gosta, né? Ele tá, quando pode, tá com a gente também treinando, né? Quer sempre. ser que a correria, a gente ser pai não é fácil. A gente queria Dividir o mais, tempo. né? Né? igual a gente sempre fala para os nossos alunos. A gente queria ser igual Estados Unidos, ir para um deserto. Vamos lá treinar. Vamos lá treinar todo mundo, sem muita burocracia, né? Que é o Brasil. Vamos pro deserto, treina, pronto. Só que, infelizmente... Não é assim. Não é assim, né? Até para levar hoje a munição e a Tá arma, chato, né, cara? Tá meio chato. tá perigoso, né? Tá perigoso. Hoje tem que comprar um blindado, né? É. E assim, quem quer procurar o seu trabalho, os seus serviços, ele consegue encontrar onde? Qual página? Ele pode entrar pelo Dr. Patrick Ferreira, né? Pelo Instagram, lá já tem Deixa eu colocar link aqui embaixo, tá? direto lá e já acha o link que comunica com as nossas secretárias. Pode procurar também pela Clínica Grupo Tamires Peçanha, né? Que também é o nome da minha esposa. E lá no próprio Google já tem o direcionamento direto para o link do WhatsApp da clínica. É a forma mais fácil de encontrar a gente. Sim, sim. Galera, é fácil acesso, tá? É perto do metrô Carrão. Isso. E é legal que, assim, é bem completa a clínica. Tudo que você precisa fazer, você já faz ali, né? Exato. Vai fazer tudo, né? Bioimpedância, calorimetria. Se precisar, a gente vai indicar para fazer uma consulta e um acompanhamento com o nutricional. Fora a nossa consulta e acompanhamento, que eu acho que faz muita diferença. Faz mesmo. O legal também é que o Patrick falou assim, quem tiver assistindo ou ouvindo o podcast... Boa. Que legal. Vai lembrou, hein? ganhar o nosso e-book para como melhorar a qualidade de vida e ter uma alimentação melhor. Viu? E ainda vai ganhar uma avaliação gratuita com a bioimpedância lá na clínica. Caramba! Quero ver, muito hein, obrigado, galera. hein, Doc? Agora é hora de se vocês, hein? cuidar. Não tem desculpa agora, hein, velho? Então. Poxa! Chega Pois lá, faz a bioimpedância e vê em que nível tá, né? Aonde vão puxar a orelha? Agora vai ser o momento que ele vai falar, galera, a galera da Freedom aqui, meu Deus do céu, vamos cuidar da galera aqui, que... Ou às vezes também pode chegar alguém que já está muito bem, né? Só então. Melhorar, né? Melhorar um detalhe, pouquinho. O Doc trata uns caras assim que, fora de sério. O Hudson. Cara, o Hudson é um atleta aí de Olimpíadas, ganhou algumas medalhas. Falando nisso, a gente tem que trazer ele, né? Aqui. Viu, Hudson? Ó, fica o convite aí, você tem que vir aqui conversar com a gente também no podcast, contar um pouco da sua história, hein? Quero ver. Ali tem história para contar. Nossa, Acho que vocês vão ter que ter parte 1, 2 e 3 do podcast. Verdade. Verdade. Então. Olha, tem que um dia trazer a Tamires aqui também, né? Vamos Verdade. fazer assim. Verdade, boa. Afinal de contas, homem também se cuida da parte estética, né? É verdade. Tem, né? Tem que se cuidar, né? Hoje em dia, hoje você trabalha muito com a imagem, né? As redes sociais
veio pra isso, né? Pô, você tá lá, mal acabado. Pô, não adianta, você não vai conseguir vender a depois da imagem. pandemia com o home office, Sim. muita gente passou a se olhar, né? Sim. Porque a gente era um piloto automático aqui. Mas no momento que você está no home office ali, você está vendo o seu próprio vídeo, você começa a observar coisas que você não tinha observado. Verdade. Porque a vida passa e a gente não percebe. Cada ano que vai passando parece que passa mais rápido, né? Mas não é que passa mais rápido, o tempo é o mesmo. Exato. A gente que não tá dando muito... Às vezes tá ligado no modo automático, Não né? é? É verdade. E aí, quando a gente fala pra galera que tem que se cuidar, não é só na parte de beleza e tal, mas, tipo, física, você precisa estar pronto, você precisa estar bem. E outra, se cuidar não vai diminuir sua masculinidade pelo contrário, vai aumentar. E outra, você tem que estar pronto para não só no tiro, na luta, mas tem que estar pronto na força também para sua família precisar. Tem um exemplo que a gente usa nos cursos, né? Tem um vídeo famoso nos Estados Unidos que uma mulher um pouco acima do peso solta o carrinho começa a descer a ladeira. E se sua família dependesse do seu estado físico para ser salva? Exato. E eu vi uma outra também, que aí vai pegar na dos caras agora, que é uma foto que tá eles estão saindo de uma enchente, aí tá o cara tá na frente carregando uma bolsa e o oficial atrás fortão carregando a esposa e o filho no colo, assim. Aí ele fala, pô, você quer que outro cara mais forte carregue a sua esposa e seu filho e não você? Então, assim, eu não quero. Não terceirizar. Não Não terceirize. tem como terceirizar a sua saúde, não tem. Não tem. E uma coisa que eu escutei até da fundadora da Nubank, que falou assim, dinheiro traz facilidade, mas não paga alguém pra treinar pra mim. Então, exato. Cara, é fato, velho. Não tem verdade. como. Tem coisas que só dependem de você, cara. Exato. E muitas vezes o treino ele vai te evitar muito remédio, né? Fato. Então a gente tem que encarar muitas vezes o treino e o exercício como remédio. Exato. Se eu te desse uma pílula para tomar, você tomaria? Essa pílula pode ser o exercício. Fato. Só que esse exercício vai te evitar muitos outros pílulas da vida. E não só exercício, né? Alimentação também, o sono. É um só combo, que a né? gente Tudo que a gente tocou falou nessa aqui treino, hoje, nesse né? ponto, mas é um combo, sempre combo. será um combo. Você começa a treinar, automaticamente você quer melhorar o seu desempenho. É verdade. E é lógico, procure bons profissionais também, né, galera? Pô, não adianta você e ficar só procurando o YouTube, que o YouTube ali, cara, ajuda, mas... YouTube, Google, que também é outra Nada coisa. mais do que um atendimento personalizado que é pra ti, né, cara? Sim. São os ultra especialistas do marketing, do Instagram, que realmente engana muita gente. Os famigerados especialistas. Nossos especialistas falaram que hoje em dia é muito assim, né? Os especialistas, mas você nunca vê, não sabe quem é o especialista. E outra coisa, por que toda pessoa que a gente traz aqui, a gente conhece a pessoa, a gente teve, de alguma maneira, influência boas, Exato. e a gente sabe que aquela pessoa não é um personagem. Você é isso, você é essa pessoa. Até quando você está atendendo a gente e até quando está no nosso ciclo de amizade. Então é por isso que a gente traz você de verdade. Você mudou a minha vida e está mudando. Sim. Pô, isso é excelente. É por isso que a gente traz pessoas de verdade. Então procure profissionais bons, tá? Porque isso em qualquer área. Você quer na área de seguro, você vai numa melhor seguradora. Você quer na área de saúde, cara, vai no melhor nutrólogo. E assim vai. Exato. Entendeu? Que assim, quanto vale a sua saúde? Então. Cara, minha filha ficou um tempo atrás internada, cara. Eu nunca mais reclamo de ela ficar correndo pro lado pro outro. Não é? Meu Deus, cara. Eu daria tudo ali pra ver ela bem, velho. É complicado, velho. É complicado. Só dá valor à saúde quando você tá sem. Isso é fato. Então, não deixe você ficar no bico do corpo para procurar um especialista. Deixa o corpo né? dar um susto para você. Agora eu tenho que me cuidar porque... Até porque às vezes o susto pode ser o último, né? Talvez você nem tenha chance depois desse susto. Isso é uma coisa que eu não quero ter, susto. Não, bom, né? Deixa pra lá. E falando de se cuidar também, vamos falar um pouquinho da Salve, né? Nossa academia. Salve. A nossa academia é muito legal. A gente fala que a academia geralmente é chata, lá é super legal. Tem uma pista de skate, tem capoeira, tem dança. É bem bacana. Vai lá fazer um treino com a gente, cara. Vamos convidar você para ir lá fazer um treino aí com a gente lá na Salve. Você vai ver. É bem legal. E a gente
vai fazendo uns programas junto com o Rodrigo, né? De fazer um aulão que é junto, então é bem legal. Bem legal mesmo. Vira interativo, né? Precisa, então. né? É bom. Você precisa passar bons exemplos, né? Que nem você falou, pô, vai passar de geração em geração, né? Pô, você vê se seu filho vê você só no sofá... É o que ele Assistindo- vai levar pra frente. É o que ele vai levar pra frente. isso é meu tio verdade. reclamou, meu sobrinho. Pô, meu sobrinho tá em excesso de peso e tal. Eu falei, tá, tio, mas e você? Tá reclamando do moleque que tá comendo Doritos, mas quem comprou Doritos? É ele ou você? É, foi você que comprou pra ele. Aí ele, baixou a Opa. cabeça. Não adianta. É. Quem manda A em gente casa- educa pelo exemplo, né? Exato. Exato. Por mais que você fale, ele vai lembrar do que você O faz. que você faz, exato. É, a gente falou também, teve um período que a gente, do podcast que a gente falou também de o corpo é igual um carro, né? Então a gente tem uma galera que cuida dos nossos carros aí, que é a Teclube, que a gente falou do Gui, né? Ó, Gui, vai passar no doutor, a gente não quer saber, você vai Aí ele passar falou lá. ele falou que ia vir, só que não queria ir sozinho. Então eu falei, não, peraí. A gente vai te arrastar, pode deixar. Se não for, a gente vai te sequestrar, jogar no fundo da S10. Vambora! Aí, doutor, e o Gui, ele é o que comanda lá a Teclube, cuida dos fluidos dos carros, que em Jundiaí, os meninos são excepcional. Tem a Quando SF você precisar Chip. fazer... Nossa, os caras são excepcional. SF Chip também, que é a parte de remapping do carro, cuida também se seu carro estiver consumindo muito combustível, você quiser, não, pô, Aí queria você dar uma vai fazer remapeada. pergunta pro Patrick. É verdade, qual? Qual que foi a sua maior influência? Isso, verdade. Boa. Minha maior influência boa, cara, são muitas, viu? Mas uma que mais mexeu contigo. Ah, minha mãe, cara. Ah, legal. Minha mãe. Acho que imagina que a minha mãe, ela criou aí 3 filhos, em boa parte do tempo sozinha, e na trancos e barrancos, em uma época ruim, chega a emocionar. Então acho que a minha maior influência é minha mãe. Muito bom. Vai ficar isso aí, quando sua mãe quiser ver. Sua mãe é viva? É viva, é viva, Ah, é viva. legal. Meu pai já é falecido, mas minha mãe é viva. Sim, sim. Isso é bom. Você é de Espírito Santo, né, Doc? Eu sou da Bahia. Da Bahia? Sou do Que interior lugar da da Bahia? Bahia, em Vitória da Conquista. Vitória da Vitória da Conquista. Conquista. Olha, a gente tem alguns conhecidos lá. Que legal. Ah, a Gabi, a família dela é da Bahia também. A Metade gente da já Bahia. conversou sobre isso. Eu gosto de lá também. É? Eu fiz faculdade no Espírito Santo, né? Mas eu sou da Bahia. Caramba. E aí, sua mãe Foi vê bom, você mas- se formar médico? O que ela... Meu, ficou realizada, eu acredito né? que foi uma boa... não só eu, né? Como também meus irmãos, todos estão muito bem de vida. E eu acho que isso para um pai e uma mãe não tem preço, né? É verdade. Ah, e uma coisa também é que você se tornou pai, a Laurinha daqui a um tempo vai ver esse vídeo, o que você tem pra falar pra ela e pra sua esposa? Deixa um recado aí pra elas. Isso que é bom do YouTube, né, cara? Passa de gerações em gerações, já com saudade do pai. Eu acho que eu só tenho a agradecer a minha esposa por ser uma maravilhosa parceira. E a minha filha dizer para ela que ela é a maior felicidade que eu já pude viver nessa vida foi o nascimento dela. É real. Isso é verdade. É legal, né? Pô, cara, filha é a maior bênção que um homem pode. Hum, Cara, eu acho que assim, quando eu falo assim, construir uma família, ter filho, não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há. E você amadurece, né, cara? E muito. Quando eu tive a Sofia, nossa senhora. Eu era um moleque. Hoje, amadurece Amadurece hoje bastante. e você também sabe que a sua geração não vai acabar aqui, né? Tipo, só você e sua esposa. Agora tem sua filha, quem sabe mais pra frente, e assim vai indo. Aí vai lá pra frente, você vai se tornar avô, vai ver seu netinho, sua netinha, e você sabe que sua geração é ciclo, né? tá indo pra frente. E é isso que a gente E precisa. às vezes alguém né? lá na frente vai lembrar de coisas que você plantou aqui atrás, né? Exato. É isso que a gente precisa, que as nossas gerações mais, vamos dizer, as boas e fortes, elas estão se acabando, né? Porque tem muita gente que... Eu ouvi de uma pessoa que ele falou assim, pô, você é um cara excepcional, chegou onde tá, tem garra, lutou, tem conhecimento, e você vai parar a sua geração aqui agora? Querer ser egoísta, né, cara? Entendeu? Então você tem que continuar a sua geração para que venham mais pessoas como você. E é legal, quando eu ouvi isso, eu falei, pô,
Faz total sentido. Total sentido isso. Sim. É isso aí, mais um programa, espero que vocês gostem. Compartilha, É isso aí, galera. curtam. Compartilha, siga as redes tem sociais. nossa agenda, Hulk. Eita, tava Já esquecendo, esqueci, hein? ó, Tem a nossa agenda. agenda aí, ó. Vai ter o Baseline Pistol. Pra quem não conhece o Baseline Pistol, é pra quem tá iniciando, tá? É o básico mesmo de pistola, tá? Aí vai ter o Bootcamp, que vai ser em Curitiba. São 2 dias lá. O Baseline Shotgun, que é com o pessoal da Winchester. E o Hand Day, que é um dia de treinamento com a gente. É isso Beleza? Nossa agenda aí. O Patrick, Tá corrida, hein? Tá aí. Aí, Patrick, tem que arrumar um dia pra Tem treinar que com a gente, arrumar, hein? tem que arrumar. Cara, o pior que eu fui levar minha esposa pra dar uns tiros, eu passei Atirou vergonha, ela tá melhor que eu. Eu acho que eu tenho que treinar mais. Eu tenho que treinar Ela mais. gostou? Ela amou. Cara, ela amou. você sai tranquilo, né? Fala a sua experiência, como é que você, que você verdade. achou desse meio, do pessoal? Ah, só tem o pessoal do bem, né, cara? Assim, é uma energia gostosa, um pessoal legal, é um pessoal família, um pessoal que gosta de cultuar os bons, como é que eu diria, os bons Valores, costumes né? e Os bons valores, costumes né, e que a gente valores. está perdendo nessa sociedade. Então, acho que a gente se encontra muito mais nisso. Uhum. Fato, né? É. Aquele dia que a gente se encontrou lá, bateu um maior papo lá, galera trocando ideia. Aí É, o Doc já deu já uma aula pra gente também. Verdade, Que comer. é verdade, Falei, verdade, e aí, Doc, aquilo- ele comeu carne com a gente, pediu uma Coca Zero. Eu falei, ó, Né? a gente aprende. Viu? É isso aí. Muito obrigado, viu, Doc? Eu sei que seu tempo é muito corrido. Tamo junto, Sem meu amigo. palavras. Valeu, Doc. Meu, Toda vez sempre que quando você precisar- quiser, a casa é sua. Opa, fechado. bom? E não esqueçam de seguir as redes sociais, tanto as nossas, tanto a do Patrick, para vocês, ó, já sabe, né? Tem que ir lá fazer a... não esqueça do A e-book do Biopedância. Biopedância. Boa. Isso, boa. vamos Só cuidar me da passa o nome saúde de aí, quem galera. foi aí depois e a gente programa lá. Boa, isso aí. é isso aí. Obrigado, É isso, viu? galera. Obrigado, fiquem com Deus e Até a próxima. até a próxima.